Está entrando no ar. Você precisa saber. Muitas dicas para o seu dia a dia. Você precisa saber. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui iniciando mais um programa da TV Manaim. Você precisa saber. Eu sempre pergunto, se você estiver assistindo pelo nosso canal oficial do YouTube, se você não tiver inscrito, aproveita, se inscreva no canal, curta, comenta e compartilhe, porque a informação que nós temos hoje, por certo, você conhece muitas pessoas como você que precisa saber. O nosso assunto hoje é um tema muito interessante do momento, hein? O nosso tema hoje, descontos indevidos no INSS. Identificar, se proteger e não se tornar vítima. E quem vai falar é um especialista no assunto. Nós estamos aqui, ele é bacharel em Direito pela Unesc, pós-graduado, especialista em prática processual, previdenciária, administrativa e judicial. Também membro da Associação do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, professor nesta área, na área jurídica, e advogado com mais de 10 anos na atuação, advocacia com ênfase em direito previdenciário, sócio do escritório Gouveia e Feliciano Advocacia, diácono também da nossa igreja, da Igreja Itamaraná, na cidade de Mantena. Estou aqui com o nosso amigo Bruno Fescolassi, Feliciano dos Santos. Que bom tê-lo no programa. Pastor, prazer meu cumprimentar os nossos irmãos com a paz do Senhor. É uma satisfação e uma alegria poder compartilhar conhecimento aqui com os irmãos. Amém. Conhecemos o Bruno de longa data, né? Filho do pastor Paulo, lá de Mantena. Eu conheci ainda criança, né, adolescente, e hoje estamos aqui fazendo um programa. Mas é assim mesmo, Deus prepara as coisas, não é isso, Bruno? O Senhor vai nos dando uma bênção, né, pastor? Conheceu na adolescência, pequeno, e hoje o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui. Que bom. Então vamos começar o nosso assunto, porque é um assunto muito interessante, e por certo, a curiosidade vem, eu mesmo estou querendo saber algumas coisas, porque eu vou atrás para olhar se eu fui fraudado de alguma maneira, né? Então vamos lá. O que foi essa fraude no INSS, Bruno? Explica mais detalhe para quem nos assiste. Pastor, essa fraude, ela consistiu numa... associações e sindicatos começaram a fazer descontos em benefícios previdenciários, aposentadorias, pensões e outros benefícios, e só que essas associações e sindicatos não tinham a autorização do beneficiário, o que torna o desconto indevido. Esses descontos, pastor, geralmente eles giram em torno de R$ 46 e vem discriminado no extrato de pagamento do benefício. Só que muitos aposentados e pensionistas não tinham conhecimento, porque como o senhor disse, é um tema muito atual. Isso saiu na mídia agora mais no mês de maio, onde as providências foram tomadas e se foi descoberto esses prejuízos com esses aposentados. Mas estima-se, pastor, que mais de 5 milhões de aposentados sofreram esses descontos, de entidades e associações. Bem, e como posso saber se eu fui vítima dessa fraude? Pastor, hoje o INSS ele é informatizado, então é muito simples de saber hoje se a gente sofreu esse prejuízo ou não. Até coloquei um slide, porque são 3 formas. Nós temos hoje o aplicativo Meu INSS. A gente baixa no iPhone, nos aplicativos Android também. Você consegue saber pelo site do INSS e pelo telefone. O INSS disponibiliza um telefone chamado 135, que a gente fala. É só ligar e se identificar que eles vão passar as informações. Então essas 3 formas são formas que os nossos irmãos, aqueles que nos assistem, eles podem saber se sofreram essa fraude. Tá certo. E qual o passo a passo para pedir o ressarcimento? Pastor, o primeiro ponto que os nossos irmãos precisam ficar atentos é saber se eles foram alvos da fraude. Qual ponto é esse? Lá no aplicativo, tá até aqui, eu coloquei uma setinha, ali naquele sininho, o INSS está enviando notificações, informando se o beneficiário ele foi alvo do prejuízo ou não. Clicou ali, já vai vir uma mensagem, olha, você foi alvo ou você não foi. A partir dali, quando o senhor clicar, se o senhor identificar que foi alvo da fraude, você vai seguir um passo
você vai entrar ali naquela outra aba lá, consultas de descontos e entidades, e ali o senhor vai contestar o desconto, afirmando que o senhor não autorizou. Quando isso tudo automático, quando der esse clique, automaticamente as associações e sindicatos eles vão ser notificados, pastor, e eles têm o prazo de 15 dias para comprovar que o aposentado ou pensionista do INSS de fato autorizou o desconto, ou se eles não encontrarem documento algum, eles farão ressarcimento desse valor. Então esse é o procedimento. Isso, pastor, é importante dizer aos nossos irmãos, isso via aplicativo do INSS. Porque a partir de 30 de maio agora, o governo federal designou as agências dos Correios para atender presencialmente essas demandas. Tendo em vista um número grande de pessoas que sofreram prejuízo, e também passou a gente lidar com o público na área previdenciária, analfabetos, idosos, pessoas que às vezes não têm aquela dinâmica de lidar com o celular, ou até mesmo de falar no telefone. Então o governo colocou os Correios à disposição e os Correios estão atendendo essas demandas desde 30 de maio. Então a pessoa pode tanto usar o meu INSS como também direto na agência do Correio. Direto nas agências dos Correios. É interessante, pastor, nós fazemos essa colocação porque as agências do INSS em si, elas não vão cuidar dessa parte, mas as agências do Correio vão atender as pessoas para auxiliar nessas questões. Fazer a contestação, para quem não sabe, contesta lá pelo Correio, vai lá, apresenta, você só precisa, pastor, do número do benefício, documento de identidade, aquele cartãozinho que a gente leva lá no banco, lá geralmente já tem os números, o servidor do Correio já está orientado e ele vai ajudar. Que bom, que bom. E esses valores serão corrigidos pela inflação e onde serão depositados? Pastor, os valores serão devolvidos e serão corrigidos. O presidente até do INSS deu uma entrevista que os valores serão restituídos pelo índice, o IPCA. Eles serão corrigidos e eles serão depositados na conta de benefício. A conta de benefício, pastor, é aquela conta que o aposentado vai lá e recebe todo mês. Todo mês ele vai lá, retira o seu dinheiro, é nessa conta que o dinheiro vai entrar. Então, só exemplificando, né? A pessoa geralmente dia 1º eu sou aposentado. Sim. Então todo dia 1º entra na minha conta do banco, que autorizei o banco, sim, a aposentadoria. Sim. Então, caso tenha, vai vir junto com a aposentadoria esse valor diferenciado. Justamente. O senhor vai tirar o extrato lá e lá o senhor vai ver que tem um valor a mais. E claro, pastor, nós temos, quando fizer a contestação, principalmente pelo aplicativo, o senhor vai indicar e-mail, vai identificar lá celular. Então o INSS também vai fazer essa comunicação, entendeu? Mas, pastor, uma coisa que é muito importante nós dissemos aos nossos irmãos, o INSS não utiliza intermediários, o INSS não liga para ninguém. Isso é bom. Então, isso é muito importante porque nós estamos num mundo muito informatizado. Infelizmente, tem pessoas que se aproveitam disso. E assim, os nossos irmãos precisam ficar atentos neste ponto. Para não cair em golpes, em fraudes, procure os meios necessários. O INSS comunica pelo aplicativo, o aplicativo ou pelo 135. Então é importante você que está ouvindo essas informações não ser enganado por alguém se passando pelo INSS. Se você recebeu, está em dúvida, é melhor você aguardar, entrar em contato pelo telefone ou então ir numa agência de correio, se informar, do que passar dados ou informações para uma pessoa que se diz, né? Então, esse está sendo muito usado hoje em dia, né? Pastor, isso que o senhor disse é crucial. O INSS, ele não liga, o 135, ele só recebe chamada, pastor, justamente para não haver fraudes. Então, essa colocação que o senhor falou é de extrema importância, porque a gente tem recebido relatos de aposentados. Alguém me mandou um link, clica no link, aí dá acesso ao telefone, dá acesso ao benefício, dá acesso lá ao aplicativo. E aí vem a fraude e os prejuízos. Perfeito. Agora, essa medida de ressarcimento também vale para empréstimos consignados não autorizados? Pastor, essa é uma ótima pergunta, porque essa medida de acionar os Correios, de ter essa notificação, é só para esse desconto das associações e dos sindicatos. Com relação a empréstimos consignados, é preciso procurar a agência, o banco ou a agência do INSS. Mas, principalmente, o banco
que você vê lá, você puxa o extrato de benefício, você vê o banco que está fazendo o desconto. Então procura o banco, porque as agências dos Correios não vão atender esse tipo de demanda. É importante a gente dizer aqui para os nossos, aqueles que nos assistem, que os descontos de sindicatos e associações é uma coisa e os descontos indevidos de empréstimo é outra, pastor. Perfeito. Entendeu? Então eu vou até logo fazer minha consulta aqui agora. À vontade, eu vou aproveitar no ar aqui, né? Por que eu estou falando? Porque eu, por exemplo, eu dei uma vasculhada entre o meu INSS e fui olhando para trás e achei um desconto de empréstimo, mas faz tanto tempo que eu não sei se aquilo foi alguma coisa autorizada ou não. Como é que eu me importo nisso? Porque eu voltei há bastante tempo. Eu voltei lá atrás, nem era aposentado, mas tinha lá o desconto. Ou já, não sei, que eu já estou quase perdendo a ideia. Eu tenho 10 anos, 12 anos de aposentado já. Mas eu achei um empréstimo lá de 700 e poucos reais e veio descontando durante uns 2 ou 3 anos. E eu fiquei, será que eu autorizei ou não autorizei? Como é que eu resolvo isso? Como é que eu tenho certeza se foi autorizado ou não? Pastor, o caminho para a gente resolver isso, dentro desse aplicativo aqui, ele tem ali um lugar que a gente vê os extratos de empréstimo. Quando a gente clica nesse, lá aparece lá extratos de empréstimo, a gente clica e vai aparecer a relação de empréstimo que o senhor já fez na vida do senhor. O INSS hoje, como ele é muito informatizado, você consegue ter essa informação. Inclusive, pastor, ele traz lá o número do contrato nesse extrato. E é a partir dali que a gente começa a investigar. A gente pega o número do contrato, tem o site do Banco Central que a gente requer a cópia do contrato. Porque se o banco registrou, se o senhor assinou o contrato, o Banco Central ele tem que ter acesso a esse documento e tem que ser disponibilizado ao consumidor, ao beneficiário do INSS. Então a gente vai atrás para verificar se a assinatura confere e a partir daí, pastor, sendo uma assinatura falsa, como a gente diz num português assim simples, a gente interpõe o caminho para resolver, interpõe uma ação judicial para que o banco restitua esse valor ao senhor, entendeu? Mesmo sendo um empréstimo antigo. Perfeito. Então eu vou dar uma olhadinha com mais detalhe nisso para descobrir se tinha ou não tinha, porque eu, sinceramente eu não lembro, né? O que está acontecendo muito agora, pastor, é que como o desconto é pequeno, o desconto dos sindicatos, mesmo como eu disse ao senhor, é em torno de R$ 46,00. Geralmente a pessoa vai lá no caixa do banco, ele retira o salário, mas ele não confere o extrato do benefício. E o extrato do benefício o senhor confere aqui, ó, extrato e comprovantes. No extrato de pagamento fala quanto que o senhor recebeu, o 13º, o empréstimo que está descontando, ali. Então, lá no meu escritório, eu sempre digo para os meus clientes o seguinte: recebeu o seu salário? Confere o extrato de pagamento. Pode ser que você esteja sofrendo algum tipo de lesão. Tá certo. E como não cair nesses golpes que estão por aí? Qual o recurso que eu posso... Aliás, o que o INSS está fazendo para evitar que isso aconteça de novo? Pastor, com relação aos sindicatos e às associações, o INSS tomou uma medida drástica que foi interromper de imediato os descontos. Ele fez um bloqueio mesmo. Não desconta mais. Essa medida veio depois que isso foi divulgado na mídia, essa questão desses descontos, o INSS bloqueou. E segundo o presidente do INSS, pode ser que à frente eles autorizem novamente as pessoas associarem a sindicatos, associações, mas isso com novas regras, novas portarias, novas resoluções, com mais segurança, pastor, para não acontecer o que aconteceu agora, que lesou várias pessoas no Brasil. Então, atualmente, essa questão está suspensa, relacionada aos sindicatos e às entidades associativas. Esses descontos todos estão bloqueados. Que bom. E como não cair nos golpes que estão toda hora batendo a porta dos contribuintes, né? Pastor, como não cair nos golpes é primeiro saber que o INSS não utiliza intermediários. E desconfiar, pastor, de propostas fáceis. Eu vou adiantar sua aposentadoria. Eu vou conseguir sua pensão. Porque não é simples assim. A pessoa só vai ter acesso a um benefício previdenciário se ele tiver os requisitos da lei. E o próprio INSS, ele tem prazo, ele analisa o benefício. A gente faz tudo pelo aplicativo do INSS, os requerimentos todos são feitos por ali. Então, evitar isso. Outra coisa, receber uma ligação. Eu sou do INSS, o INSS não liga. O 135 só recebe chamada. Então,
recebeu, identificou que é do INSS, certamente não, é uma fraude. E pastor, os links, né, em celular. Tomar muito cuidado com os links, com você clica lá, às vezes você dá acesso a uma pessoa no seu aplicativo, não responde mensagem. E recebeu, pastor, ficou com dúvida, procurar alguém que tenha um conhecimento para auxiliar, mas não de imediato clicar. Eu acho que essas são as principais, pastor, indicadores que eu posso deixar aqui para os nossos ouvintes. É tomar esse cuidado, porque são pessoas assim, pastor, carentes, idosos, que só têm aquele benefício para viver. E o pouco para eles, um desconto simples, faz para eles muita falta. É verdade. E quando a gente fala de golpe, né, não é só a questão do INSS, né, Bruno? É o cuidado, já que nós estamos falando do assunto, que todos nós temos que ter, você que nos assiste, o cuidado que ter, esses cuidados tem que estar atento, porque toda hora vem uma coisa nova. Até dia de aniversário, né? Esses dias eu recebi uma ligação, no dia do meu aniversário, alguém me ligou dizendo que o endereço dele na loja tal, no shopping, né? E que alguém deixou um presente, deixou lá, pago um presente para mim, e se eu gostaria de ir lá na loja número 17, no shopping Vila Velha, olha bem, né? Não deu o nome da loja, mas disse onde que ela ficava, né? Ou se eu preferia receber em casa através de um motoboy. Obviamente, sendo correria do dia, eu falei, eu preciso receber em casa. Então, como é que eu faço para pagar só vai ter o custo do motoboy. Eu falei, então tá, deixa eu fazer não pode, você vai pagar ele presencialmente, né? Eu falei, tudo bem, olha que coisa, que situação. E o camarada foi lá já com a maquininha de cartão, era um golpe, né? Eu ainda caí, sabia? Com todo cuidado. Mas foi muito perfeito o negócio, porque era meu aniversário, o cara disse o endereço dele, eu falei, entendeu? Aí eu fui, desci, na hora que eu passei o cartão na máquina, não passou, ficou rodando, igual se não tivesse. E ali no meu prédio, às vezes dá as interferências da internet. Eu rodando, eu fiquei esperando. Aí ele falou, não, esse aqui tá, deixa eu pegar o outro aqui. Aí pegou o telefone, o celular dele. Aquele primeiro, na verdade, é até bom para você que está ouvindo prestar atenção, que era só para capturar a senha, que eu digitei a senha no primeiro. Sim. Quando ele pegou o outro, ele já tinha a senha. Aí ele saiu um pouquinho para fora assim, e chegou perto da moto. Eu fiquei de olho. Quando ele bobeou, ele pulou na moto e se mandou. Eu falei, golpe, liguei pro meu gerente na hora, né? Pastor, mas já tinha passado. Sim. Mas aí eu fiz aquelas reclamações que a gente faz online, né? Sim. Ocorrência, né? Mandei pro banco e o banco considerou e me devolveu. Devolve. Né? O banco nem sempre, né? Mas falou, isso aí não é garantido, mas o senhor vai tentar. Eu tentei e o banco devolveu, mas o negócio, cada dia está sendo aperfeiçoado mais e mais, né? Pastor, está tão grave a situação que os advogados têm vivido isso, nós estamos tendo assim, pastor, pessoas se passando por nós, que somos advogados, eles ligam para o nosso cliente, informam assim, em demandas do INSS, eles fazem assim, o seu benefício foi concedido, sua aposentadoria foi concedida, para ela ser liberada, deposite o valor tal. E acaba que clientes muito inocentes, pessoas que não têm conhecimento, acabam fazendo isso. E assim, é muito importante não cair nesse tipo de coisa. Nesse meio jurídico, a gente tem tido esse problema. Olha para o senhor ver aonde que chegou. A pessoa se passa por um advogado para falar com o seu cliente e às vezes, pastor, envia até documentação. Quer ver, né? Então, estamos chegando a esse tempo final aí que tá as coisas... Então nós queria, Bruno, agradecer e você fizesse a consideração final, um recado que você quer deixar para aqueles que nos assistem. Pastor, eu que agradeço ao senhor. Eu fiz um slide final que eu até deixei um texto bíblico que está lá em Provérbios. Ele é o último slide, esse texto mesmo, o que trabalha com a mão enganosa empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. Então Salomão, pastor, representando a figura do Espírito Santo, né, ele nos ensina a ser diligentes. E como eu coloquei ali, se é direito, a gente protege, fiscaliza e defende. Então a gente sempre tem que ser diligente com o benefício nosso. O senhor, por exemplo, é aposentado, diligente com o benefício, recebeu o benefício, vamos ter diligência, vamos agir com prudência, porque o mundo está aí. E eu, pastor, fico muito grato ao senhor
Para mim é uma satisfação, o senhor me viu pequenininho e hoje eu estou aqui junto com o senhor, para mim é uma alegria. Eu agradeço muito. Estamos chegando ao fim de mais uma edição do nosso programa Você Precisa Saber. E você que nos assiste, você, por certo, conhece pessoas que precisam saber dessa informação. Então aproveite esse momento, compartilhe esse link para as pessoas que estão à sua volta, seu pai, sua mãe, seu tio, seu avô, seu primo, seu vizinho, seu colega de trabalho, porque as pessoas precisam saber dessa informação. E assim, encerramos mais uma edição do Você Precisa Saber e nos encontramos na próxima edição, na próxima semana. Conto com a sua presença. Um grande abraço e a paz do Senhor Jesus a todos. Você precisa saber.